Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, e bom dia e boa tarde para quem vai assistir essa palestra, esse estudo, posteriormente. Meu nome é Olívia Gurgel, eu sou voluntária da Casa Espírita Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Primeiro, eu quero agradecer profundamente, de todo o meu coração, ao convite para estar aqui novamente, né, com essa casa querida, que é a União Espírita Maria de Nazaré. Agradecer também a nossa irmã Cleide, né, pela confiança de sempre em me chamar ao trabalho, né, nessa seara do nosso Mestre, do nosso Cristo Jesus. E aqui estamos, né, mais uma vez, divulgando o seu Evangelho à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E eu me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui novamente com vocês. Trago um abraço fraternal da Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Muita paz, muito amor, muita luz hoje e sempre. Mas antes da gente entrar no nosso tema, no nosso estudo, vamos pedir ao nosso Pai que nos abençoe na noite de hoje, que nos proteja e nos ilumine, para que juntos possamos dar mais um passo em direção da nossa própria felicidade. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça. Obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho que o nosso Mestre Jesus nos deixou com a tua permissão, através do teu amor, para que assim a gente tenha um roteiro fiel a seguirmos para chegarmos juntos a Ti. Obrigada, Pai. Abençoa cada um de nós que assiste este estudo, agora, posteriormente, as nossas famílias. Abençoa o nosso país. Abençoa, Pai, a cada um de nós, homens, habitantes deste planeta Terra, para que nós possamos nos sentir fortificados e iluminados a cada dia para a nossa transformação e assim a transformação do nosso planeta. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga. Pedimos permissão para iniciarmos esse nosso estudo, essa nossa conversa de hoje. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. E o tema do nosso estudo de hoje é sobre um sentimento imprescindível para nós que ainda habitamos o mundo de provas e expiações: a resignação. E o nosso tema de hoje é exatamente os motivos da resignação. E Allan Kardec nos traz essa reflexão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 12 e 13. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, este capítulo é todo dedicado a nós, que ainda nos vemos aflitos, sofredores, diante das contrariedades da vida. E é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Para entendermos a resignação de um modo correto, a gente precisa mergulhar, nós precisamos mergulhar um pouquinho sobre esta bem-aventurança. Por que Jesus diz bem-aventurados os aflitos? Como assim? Né? Como ser feliz sendo aflito? Como ser feliz por sofrer? Né? Como podemos ser felizes se sofremos? Mas Jesus, logo em seguida, ele diz: porque serão consolados.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está no futuro esse consolo, não é? Então, as bem-aventuranças é a primeira parte do discurso de Jesus no Sermão do Monte, ou da montanha. Esse Sermão do Monte, ele nos é narrado por Mateus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, de modo mais completo. Mas os outros evangelistas falam sobre um item ou outro deste sermão. E Lucas, né, também um outro evangelista que nos fala sobre as bem-aventuranças que está no Sermão do Monte. Lucas também traz esse roteiro, né, sublime, que é a bem-aventurança, né, que é o roteiro que Jesus nos trouxe, o caminho que Jesus nos indica, que se seguirmos, seremos felizes. E Kardec se utiliza tanto da passagem de Mateus quanto da de Lucas para nos trazer essa reflexão sobre bem-aventurados os aflitos e sobre os motivos da resignação. Neste capítulo, bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fundamenta suas reflexões com base tanto no Evangelho de Mateus como nos de Lucas, como eu já tinha dito antes, mas ele se atém a essa passagem dos aflitos, né? Dos que choram, dos que precisam de consolo. E Kardec coloca um capítulo grande para falar sobre isso, porque é necessário a gente entender bem o que é, né, aflição, por que sofremos, por que, né, nos encontramos ainda aflitos. Por que Kardec nos coloca esses ensinamentos do Cristo num único capítulo? Ele coloca para que a gente entenda o porquê deste nosso mundo ainda nos trazer tantas dores, tantas tristezas. Esse capítulo todo vai nos explicar o porquê das nossas aflições e o porquê da necessidade de sermos resignados, da necessidade da resignação, né? E como todos esses aspectos nos trarão felicidade. Veja, ele nos ensina, ele nos mostra o porquê das aflições, o porquê de sermos, né, resignados e como esses dois aspectos podem nos trazer a felicidade. Então, ele vai nos explicar por que Jesus fala que nós somos bem-aventurados quando choramos, quando sofremos. Kardec começa nos trazendo, eu vou até ler as passagens de Mateus e de Lucas que Kardec nos traz, para que a gente entenda melhor, tá certo? E ele coloca essas passagens aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5 e 6, e também capítulo 5, versículo 10. Ele não dá uma continuidade, não. Ele pega só as bem-aventuranças que vai fundamentar este capítulo sobre as aflições, né? E para nos fazer entender que a gente ainda vive em um plano, né, dentro da evolução é, é, universal e dentro da lei de progresso de Deus, nós ainda vivemos num plano onde a maldade predomina. Então, a gente ainda vai se encontrar nesse processo de sofrimento. E ele também utiliza a passagem de Lucas que fala assim: bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós.
Bem-aventurados vós que agora têm fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Eu vou aproveitar e acrescentar aqui o versículo 23 desse capítulo 6 de Lucas, né, que ele diz, Lucas nos narra que Jesus ainda disse mais, né? Alegrai-vos, veja só, alegrai-vos naquele dia, ou seja, naquele dia em que a gente chora, que a gente sofre, e saltai de alegria, pois eis que é grande a vossa recompensa no céu. Hã? Como assim? Como é que a gente vai saltar de alegria no dia que a gente sofre? E ele diz: pois eis que é grande a vossa recompensa no céu. A gente sofre aqui, porque a nossa recompensa vem depois. Mas, mais uma vez, fica a pergunta: como? Como eu vou pular de alegria? Como assim eu vou ficar feliz, né? No momento em que eu estou chorando, no momento que eu estou sofrendo? Como é possível isso? Veja o contrassenso. O contrassenso a gente encontra até nessa frase, né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados quer dizer ser feliz. Ser feliz num processo espiritual, né? Não é uma felicidade material. Bem-aventurança é quando a gente encontra essa felicidade mais espiritual, eterna. Então, como ser bem-aventurado os aflitos? Aflito já não, né, não combina com aflição, com alegria. Né? Então, que contrassenso é esse? Como entender uma pessoa que sofre a dor de uma doença incurável e ser feliz? Uma mãe, gente, né, um pai que perdeu o seu filho temporariamente para a morte do corpo físico. E as catástrofes naturais que levam tanta gente que, para nós, muitas delas estão indo cedo demais. Né? E os acidentes terríveis, que nem sequer esperamos, e alguém parte dessa vida de um modo tão abrupto. Como a gente pode sorrir ou se sentir feliz diante de tanta dor assim? E essa pandemia que a gente está vivendo agora, quantos desencarnes, não é? Só que no Brasil, mais de 600 mil mortes. Quanto sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs. Como podemos, diante disso tudo, entender ou vislumbrar alguma felicidade? E é aqui que é muito importante o estudo deste capítulo, inclusive antes mesmo da gente falar sobre resignação. Kardec já começa esse capítulo falando sobre a justiça das aflições. E nas suas reflexões e ensinamentos, ele vem nos dizer que as compensações que Jesus nos promete a todos nós, os aflitos, porque aqui na Terra todos, né, ainda estamos nesse processo de sofrimento. E quando Jesus nos promete, ele diz, Kardec diz que realmente seria um contrassenso falar em felicidade num mundo de sofrimento, se a gente não acreditasse, se a vida futura não existisse. Havendo a vida futura, a gente já começa a perceber que tudo faz sentido. Mas ele ainda diz mais, que se não houvesse a vida passada, seria mais difícil ainda de entender por que sofremos. Então, a gente entende que o sofrimento vem das vidas passadas ou atual, mas as compensações podem vir na vida futura. Porque a fé no futuro nos consola e nos proporciona paciência e resignação. Mas essa fé no futuro não nos explica,
o porquê do sofrimento, o porquê uns sofrem mais do que os outros, né? Então, não dá para a gente admitir a existência de Deus sem termos a certeza de sua justiça perfeita. Então, além da gente entender que a vida futura e a nossa vida passada, elas são importantes para a gente entender o nosso sofrimento, o porquê do nosso sofrimento e a consolação de que esse sofrimento vai passar, a gente não consegue entender nada disso sem admitir a existência de Deus, mas principalmente sem admitir a existência de um Deus de justiça perfeita. O livro dos Espíritos nos deixa bem claro, quando traz os atributos de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, não dá para a gente já, hoje, com todo o nosso conhecimento, que a gente vem estudando até aqui, entender tudo isso sem ter a certeza de que Deus é infinitamente justo, soberanamente justo e bom. Esse é um dos atributos de Deus que Kardec e os Espíritos nos falam lá no Livro dos Espíritos. Então, uma vez que as leis de Deus revelam em seus mais ínfimos detalhes, nas suas menores coisas, a sua justiça, né? As leis de Deus revelam nos mínimos detalhes a justiça de Deus. A certeza, o nosso entorno, as leis naturais, as leis que regem os universos, o universo, a lei que rege a nossa vida material, a nossa vida espiritual, as pequenas coisas, tudo, né, na sua convivência harmônica, tudo isso revela a própria justiça divina. É a certeza plena de que Deus é a própria justiça e bondade. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, por que há tanta desigualdade no nosso planeta? Por que há tanta injustiça? Na verdade, as injustiças e desigualdades são percebidas do nosso ponto de vista atual. A gente acha que a gente está vivendo, né, injustiça. A gente acha que está vivendo uma desigualdade injusta, porque esse é o nosso ponto de vista atual. Claro que isso não vai deixar de fazer com que aquela injustiça, aquela desigualdade realmente esteja existindo, mas ela não é bem do modo como a gente acha que é. Na nossa condição de encarnados aqui na Terra, com a visão ainda limitada de que a nossa vida se dá apenas entre o nascer e o morrer do corpo físico, a gente acha que isso é uma grande injustiça e muitas vezes a gente se coloca até no papel de vítima, né, dessa injustiça, suposta injustiça. Por isso, Allan Kardec nos diz que a fé no futuro é a consolação que Jesus nos promete. Mas as explicações do porquê sofremos está nas nossas próprias atitudes, são de nossa inteira responsabilidade. Não dá para a gente mais, entendendo isso, nos fazermos de vítima ou responsabilizarmos uma divindade ou a espiritualidade pelos nossos equívocos. Não. Nossas atitudes, nossos sentimentos, né, tudo que vivenciamos são de nossa inteira responsabilidade. E é aí que está a explicação dos nossos próprios sofrimentos. E o que vivemos hoje pode ser, e geralmente é, a consequência de nossos atos e sentimentos atuais, mas também de nossas vidas passadas. Por isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos as leis que regem a justiça de Deus, principalmente a reencarnação. Somos seres imortais, não morremos.
O que morre são os diversos corpos físicos que temos nas diversas vidas que vivemos. Cada nova vida, né, que vivemos neste plano, Deus nos emprestou e nos empresta, né, um corpo físico perecível, que será o instrumento que nos permitirá vivenciar essa nova experiência, esse novo aprendizado. E a cada vida, a cada reencarnação, vamos nos aprimorando moralmente. E hoje já não somos tão infelizes como ontem. Podem ter certeza disso. Hoje estamos um pouquinho melhor que ontem. Então, esse sofrimento não foi Deus que nos impôs, fomos nós mesmos que nos impusemos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com o dom magnífico do livre-arbítrio. Ou seja, nós nascemos simples e ignorantes, mas também Deus nos fez livres para irmos buscar elementos, para irmos buscar na nossa jornada elementos que nos tornassem pessoas inteligentes, sensíveis, bondosas, né? Que elementos livres para buscar elementos que nos facilitarão a nossa caminhada e que nos fará também entrar em harmonia com a sua lei, que é a lei de amor. Só que ocorre que por muito tempo nós nos enganamos a respeito dessa liberdade e nos desviamos da lei de amor, acreditando que ser feliz é o aqui e o agora. E buscamos a felicidade nas mais diversas futilidades. Buscamos a felicidade nos mais diversos prazeres temporais, né? E com uma ânsia, às vezes, tão grande, que não nos importa quem deixamos para trás ou que machucamos pelo caminho, não é? Então, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, pensando nisso tudo, Kardec nos diz que tem duas causas. As causas atuais da nossa vida presente. Então, no momento em que nos afastamos do amor, praticando o mal, nesta vida, nesta atual vida, e as causas anteriores, ou seja, de vidas passadas. Mas que quase todas essas causas, né, quase todas as causas de nossas aflições, dores, decepções, são consequências unicamente de nossos atos equivocados, de nossas maldades, egoísmo, vaidade, ganância, disputa por poder, né, de nos acharmos superiores. Então, assim, né, né, a gente precisa ser muito honesto conosco mesmos. Sendo absolutamente honestos, sabemos que a origem do mal na Terra decorre do próprio homem, de nós mesmos. E o nosso planeta Terra ainda está destinado às provas e expiações, né? As provas e expiações, elas existem porque ainda damos muito ouvidos aos nossos equívocos. Por isso estamos aqui, para reparar as nossas faltas e amadurecer. Por isso ainda vemos tanta maldade e ainda passamos por tantas dificuldades. Mas a gente está aqui também, meus irmãos e minhas irmãs, para assimilar verdadeiramente as leis de amor de Deus, justamente através destas expiações e provas. As expiações que nos são impostas enquanto ainda teimamos no mal, mas lembremos que elas são impostas por nós mesmos, são consequências dos nossos atos. E as provas que, à medida que a gente vai tomando consciência desses nossos equívocos e vai amadurecendo, e através do arrependimento, escolhemos essas provas por conta própria
para reparar o mal que fizemos. Então, as provas são dificuldades por nós mesmos escolhidas para nos purificarmos e apressar o nosso processo. Então, podemos concluir de modo bem resumido, apenas para a gente entender melhor, tá? Que as aflições às quais passamos são consequências dos nossos próprios atos, mas que, pela bondade de Deus, não deixam de ter sua utilidade, né? Pois se transformam em reparações de nossos equívocos através destas aflições, que o Espiritismo chama de expiações e provas, as quais são necessárias, repito, ao nosso progresso espiritual. E à medida que vamos progredindo, vamos encontrando a consolação e a felicidade que Jesus nos prometeu. E é aqui, gente, que observamos a justiça soberana de Deus, porque Ele nos oportuniza vida após vida, dia após dia, a reparação de nossos equívocos, a reconciliação com os nossos irmãos que causamos mal, mas mais ainda, a reconciliação com nós mesmos, com os nossos próprios sentimentos. Né? Bem, e também ele nos oferece essa reparação, e Deus nos oferece essa reparação através destas provas e destas expiações. E à medida que a gente vai superando, que a gente vai amadurecendo, que ele nos oferece essas provas e expiações, nós vamos começando a adquirir a capacidade de ultrapassá-las, de superá-las. É através, Deus nos coloca, Deus nos permite passarmos pelas provas e expiações para que através delas nós possamos, enfim, apreender as suas leis de amor e sermos verdadeiramente felizes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, como nos diz Allan Kardec, rendamos graças a Deus, porque em sua bondade ele dá ao homem a oportunidade constante de reparação e não nos condena irremediavelmente por nossas faltas. Ele, e ainda digo mais, né? Entendendo essas nossas faltas, se a gente for parar para pensar, se Deus nos fizesse vivenciar as nossas faltas equivalentemente iguais, né? Equivalentes às nossas faltas, se a gente reparasse as nossas faltas de modo igual à falta que cometemos, a gente estaria com uma dificuldade bem maior para enfrentar. Então, Deus, além de tudo, ele ainda ameniza essa reparação, nos dando uma prova mais amena, mais suave, principalmente quando a gente já começa a vivenciar a sua lei de amor. Essas faltas também, essas consequências também vão sendo suavizadas. Então, entendendo os aspectos e causas de nossas aflições, vamos também compreender os motivos pelos quais devemos ter resignação. A gente entendeu aqui o porquê da gente sofrer. Até agora a gente falou sobre isso, né? As causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, as nossas atitudes equivocadas, provas e expiações. A gente entendeu o porquê de vivenciar tudo isso. Mas e o que é resignação? Por que devemos ter resignação? Quais os motivos da resignação? Quando a gente vai na internet pesquisar, a gente vê vários significados, né? Dos quais alguns se diferenciam bastante do que a gente realmente vai falar sobre essa noite, do que Kardec nos traz, do que o Espiritismo nos traz.
Muitos falam que resignação é se sujeitar à vontade de alguém ou ao destino, né? Como se fosse um destino irremediável, um destino taxativo, né? Aquele ali que não tem como mudar. Mas resignar-se diante do sofrimento não é aceitar determinada pessoa ou o destino, porque a gente sabe que nós mudamos o nosso futuro através das nossas atitudes de hoje, né? A gente pode até, inclusive, a gente ameniza as nossas provas futuras, né? Hoje, aqui e agora, com a minha mudança de sentimento, de atitude, como eu já te falo, como eu já falei lá atrás, a gente ameniza as nossas expiações e as nossas provas. Então, a gente não tem um destino determinado. A gente pode mudar o nosso destino. Então, resignar-se não é se submeter a um destino imutável. Não é se submeter ou aceitar determinada pessoa. Resignação tem a ver com a aceitação do sofrimento sem revoltar-se. Não como algo fatalista e imutável, mas com o entendimento de tudo o que falamos até aqui. Né? Que a gente sofre porque a gente causou aquele sofrimento. De que o que passamos são consequências de nossos atos ou provas escolhidas por nós mesmos no momento da nossa volta a este plano terrestre e que são destinadas ao nosso aprimoramento moral. E assim sendo, meus irmãos, muitos destes sofrimentos não terão uma solução imediata nesta vida. A gente sabe que tem muitas dores que não tem como solucionar. E vamos ter que passar por eles, de qualquer forma. Então, estes sofrimentos fazem parte dessa nossa atual fase de crescimento. Um exemplo, por exemplo, um ano escolar, né? No momento em que eu estou estudando, eu estou lá no ensino, eu esqueço, é fundamental, a minha época era o terceiro grau, era o segundo grau, terceiro grau é faculdade. Segundo grau, né? Quando eu estava lá, hoje é o ensino médio, se eu não me engano. Bom, eu estou prestes a fazer o Enem, mas eu quero passar no Enem em medicina. Eu sei que para eu atingir esse objetivo, eu tenho que me dedicar bastante durante todos os anos, né? Então, assim, a gente vai passar pelas matérias que gosta e pelas matérias que não gosta. Eu sempre disse isso ao meu filho quando ele estudava, porque ele reclamava de algumas matérias. Mãe, mas isso não é necessário para eu fazer o curso que eu quero. E eu sempre falava, meu filho, você pode não gostar de determinada matéria, mas você só vai passar no Enem e atingir o seu objetivo se aprender sobre essas matérias, porque elas serão cobradas no Enem. Assim, a gente sabe que para a gente alcançar a nossa maturidade espiritual, eu aprender sobre os nossos equívocos, né, onde a gente precisa se melhorar, a gente tem que aceitar e aproveitar aquela situação para aprender e atingir o objetivo final. Que no caso do exemplo que eu dei, é passar no Enem. No nosso caso individual, é o nosso progresso moral. Então, no caso da vida em geral, é buscar o mais profundo aprendizado naquele momento de dor. E Allan Kardec nos diz, neste capítulo 5, que estamos estudando hoje, que as palavras de Jesus sobre bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, quer dizer que devemos entender que estas aflições as quais vivemos e que nos parecem muitas vezes irremediáveis, na verdade não são. São as bênçãos que Deus nos oferece para repararmos as nossas faltas, a fim de retornarmos ao caminho do bem e do amor, e que numa outra vida nós já não a mais viveremos. Então, essa falta pode nos parecer irremediável nesta vida, mas entendendo que nós a vivenciamos como consequência das nossas vidas passadas e
na certeza de que nossa vida futura, né, é a nossa verdadeira, é o nosso verdadeiro encontro com a felicidade, a gente entende que nada disso é irremediável e é só uma passagem necessária, né, para que a gente volte ao nosso caminho do bem, ao nosso caminho do amor. A resignação, meus irmãos e minhas irmãs, é suportar esses sofrimentos com paciência e fé, pois assim entenderemos melhor e aprenderemos com eles, a fim de nos pouparmos de sofrimentos muito maiores, causados pela revolta, pela impaciência e pela raiva. Gente, é bom que se diga que Deus nos faz colher o que plantamos de errado, mas em proporção muito menor do que a falta que cometemos, como eu disse lá atrás. Então, essas provas e expiações das quais passamos são reparações e aprendizados amorosos, por mais que se pareça contraditório. Essas reparações e aprendizados são a prova máxima do amor do nosso Pai maior por nós, que é só amor e bondade e quer que nós cresçamos, que quer que nós amadureçamos, que quer que sejamos verdadeiramente felizes. Então, vale lembrar que aquela dor que vivenciamos ou vivemos agora é muitas vezes bem menores do que a que já causamos, e que suportá-las sem lamentações e com resignação vai nos fazer saldar a dívida com as leis de amor que regem o nosso universo, de modo muito mais rápido. Sim, porque quando fazemos o mal, ferimos a lei de amor de Deus, que é a lei natural e que rege todo o universo. Nós nos distanciamos dessa lei natural. A harmonia universal, né, a harmonia pela qual nós estamos todos inseridos, é regida pelo amor de Deus. E quando descumprimos qualquer artigo dessa lei maior, dessa lei de amor infinita, deixamos de viver em harmonia com ela e com nós mesmos. Por isso sofremos. E quando reparamos as faltas e aprendemos, voltamos a esta harmonia. E assim somos verdadeiramente felizes. Então podemos dizer hoje, o que está feito de errado deve ser reparado. E farei isso logo para encontrar de vez a minha felicidade, que é a consolação prometida por Jesus. Veja o que Kardec nos fala sobre resignação. E o exemplo que ele dá, na verdade, ele dá o seguinte exemplo para explicar o que é resignação. Está lá no item 12, do capítulo 5, né, do Evangelho. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual é o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a centésima parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? É isso, meus irmãos. Né? Deus nos dá a oportunidade de repararmos, né? De saldarmos a nossa dívida com a sua lei de amor de um modo muito menor daquela que a gente realmente deve. Então, quando a gente está vivenciando esse sofrimento agora, se a gente se lembrar disso, por que a gente não vai se sentir abençoado de reparar logo essa dor, né?
e assim saudarmos logo de vez essa dívida que a gente tem com as leis do universo, com a lei de amor. Porém, meus irmãos, é necessário que a gente entenda que resignar não é acomodar, né? A gente estar resignado não quer dizer acomodação. Não é dizer, sofro porque tenho que sofrer, né? Faz parte do meu aprendizado, e não modificar a causa do sofrimento. Senão vamos sofrer de novo. Resignar não é jogar a causa do sofrimento ao destino. É lembrar que o nosso destino é construído constantemente por nós mesmos, porque somos livres. Então, resignar-se é entender o que vivenciamos para modificarmos o nosso futuro. É entender o porquê de nossos sofrimentos sem causar um sofrimento maior ainda, porque não aceitamos aquele fato. Mas sem nunca esquecer, minha gente, que a causa daquele fato é nossa. E aproveitar as diversas oportunidades de não causar mais sofrimento. Entender o sofrimento e agir para não ocorrer de novo. E somos felizes por sofrer, mesmo que não entendamos isso, porque realmente é muito difícil de entender. Até quando eu falo, né, o negócio tão assim, somos felizes por sofrer. Então, mesmo que não entendamos isso no momento da dor, claro, né, porque sabemos que estamos pagando nossos débitos em menor quantidade do que ele realmente é, para ficarmos livres de vez dessa dívida. Então, isso é resignar-se, mas também agindo para não cometermos novas faltas, para não contrairmos novas dívidas. É através desse esclarecimento tão profundo, trazido pela doutrina espírita, que entendemos que a felicidade que nos cabe é a que vem de Deus, é a da vida eterna. É muito além desse instante em que vivemos aqui na Terra, entre o nascer e o morrer do corpo físico. E à medida que vamos entendendo que somos nossos próprios algozes, né, a gente vai se tornando, nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de suavizar as nossas faltas, as nossas dores, pela diminuição de nossos equívocos, até não cometê-los mais. E assim, a gente deixa de sofrer e passa a viver em mundos onde o amor é o sentimento único. Veja o que Kardec nos diz no finalzinho desse capítulo, né, sobre os motivos da resignação. Olha que lindo, olha que beleza, olha que ensinamento Kardec nos traz. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável, e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere os seus desejos e se contente com a sua posição sem invejar dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Ao passo que pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se
voluntariamente, e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Esses são os motivos pelos quais devemos nos resignar diante dos sofrimentos. Lembrando ainda que a felicidade também pode ser encontrada aqui na Terra. A Terra também está progredindo. A gente está sempre falando, né, em planeta de regeneração. Então, por mais que a gente não perceba, um dia esse nosso planeta Terra será um planeta feliz, como tudo na lei de Deus. É a lei de progresso, né? Tudo na lei de Deus progride. Mas a progressão deste planeta depende da progressão de seus habitantes, que somos nós. Então, todas essas dores e maldades que vemos hoje estão nos ensinando. Portanto, não cabe mais pessimismo, desânimo, revolta, raiva. Todo o processo atual faz parte da evolução do planeta e da nossa, de nós que somos seus habitantes. A resignação, meus irmãos e minhas irmãs, é uma habilidade muito difícil. Né? Tudo que a gente falou agora, como, né, se resignar diante de tanta dor, como achar que a dor é uma bênção, é muito difícil adquirir essa habilidade, porque não é fácil vivenciar muitos de nossos sofrimentos e ter uma visão positiva sobre eles. Mas quando falamos em resignação, não estamos falando sobre as dificuldades que podemos mudar. Porque tem dificuldades, meus irmãos, que cabem a nós mudarmos aqui e agora. Estamos falando daquelas que a vida nos impõe a vivenciarmos sem que possamos fazer nada, só atravessar. Por isso que Kardec fala que a gente vai vivenciar entendendo que aquilo é um instante da nossa vida eterna. Então, muitas vezes a gente vive situações neste instante da nossa existência que aqui e agora não pode ser mudado. A gente vai ter que vivenciar como desencarne de gente que a gente ama, como essa pandemia que a gente está vivenciando agora, por exemplo. Quantos desencarnaram? Né? Quantas famílias perderam temporariamente seus entes queridos? Quantas pessoas pegaram esse vírus e sofreram? Né? Então, aqui a gente vivencia, nesse exato momento, um grande momento, né? Uma grande oportunidade de aprendizado. Entendendo o porquê das aflições da vida, entendendo o porquê de tudo que a gente está passando, diante dessas dificuldades que não tem solução agora, a gente se resigna. A resignação deve nos conduzir, deve conduzir os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Não há o que ser feito. A gente não vai volta a fita e acaba a pandemia. Não tem como. A gente vai encontrar caminhos de sobreviver durante essa pandemia e a ciência, com a permissão de Deus, nos dá os aparelhos necessários para a gente passar por essa pandemia, mas a gente não vai modificar o que está feito. Nesse caso, em tantos outros casos, a gente sabe que tem coisa que a gente tem que vivenciar. Mas a gente vai buscar o entendimento e buscar seguir, superar, aprender. Joana de Ângeles, ela nos diz, ela chama, inclusive, nesse capítulo do livro Leis Morais da Vida, capítulo 24, ela chama de o heroísmo da resignação. Porque não é fácil, né? Esse título já nos traz uma reflexão grande sobre isso, né? E nesse livro, que é psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos fala que a resignação é uma bênção lenificadora, né? Que é uma bênção que nos faz vivenciar mais calmamente, né? Como um remédio que acalma, diante da dor. E essa lenificação e essa resignação, que é essa bênção lenificadora diante da dor e da sombra, também é do infortúnio e das dificuldades. E ela diz ainda
que a resignação é a alternativa redentora que somente os bravos conseguem pôr. São valores espirituais para as lutas mais difíceis, que a resignação não é medo. Ao contrário, é coragem e atitude lúcida que favorece o perfeito entendimento das imposições necessárias à nossa evolução. Então, quando nos resignamos, gente, diante da dor, seja ela a mais difícil, conseguimos entender o que, o que está nos ocorrendo e conseguimos manter o equilíbrio, o otimismo e a coragem de superar, porque sabemos que estamos enfrentando aquele infortúnio como uma reparação e uma preparação para um amanhã verdadeiramente feliz. E Allan Kardec nos dirá mais adiante, ainda no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo segundo o Espiritismo, no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mais uma bem-aventurança aí que Kardec nos traz a reflexão. E nesse capítulo, ele nos diz que a resignação, ele até intitula Obediência e Resignação, mas ele diz que a resignação é uma característica daqueles que já são mansos e pacíficos, pois é uma virtude companheira da doçura, nos dizendo que temos uma visão errônea sobre esse sentimento, como sendo uma negação da nossa vontade. E que, muito ao contrário, é uma força ativa da nossa vontade, pois significa força de vontade em suportar a dor sem revolta. A resignação, ele diz, é o consentimento do coração. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração perante as dificuldades, sem revolta, com doçura, com paciência, na certeza do amor de Deus por nós e de que tudo é construção de dias venturosos. Precisamos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de todo esse processo, diante desse nosso crescimento, muitas vezes tão doloridos, nunca estamos sós, porque Deus não nos abandona. E Jesus já nos deixou claro que podemos pedir a Ele o seu socorro, a sua força, o seu amor, quando nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. E assim, meus irmãos e irmãs, com essa certeza de que não estamos sós, que Deus cuida de nós, que o nosso Mestre amado Jesus cuida de nós, que nossos amigos espirituais cuidam de nós, que pedimos ao nosso Pai de justiça e de bondade, que nos auxilie nessa jornada, às vezes tão árida, aridez causada por nossa própria dureza de coração. Te pedimos, Pai, inspiração e força para que possamos domar nossos impulsos de revolta, de impaciência, de cólera, diante das dificuldades, das angústias, das contrariedades. Pois hoje, Pai, mais que ontem, já sabemos que elas são necessárias ao nosso crescimento. Dai-nos a luz da resignação. Nos abraça com teu carinho, para que possamos atravessar essa jornada com paciência, na certeza da nossa vida futura, na certeza da promessa, do cumprimento da promessa de felicidade. Abençoa, Pai, a todos aqueles que sofrem aqui neste plano. Abençoa, Pai, a todos nós que ainda estamos nessa jornada de aprendizado. E obrigada, obrigada pelas diversas, constantes oportunidades que o Senhor nos dá para repararmos nossas faltas,
pagarmos os nossos débitos, a fim de que estejamos saudados, em liquidez, com a tua lei de amor, e que assim estaremos contribuindo para a nossa harmonia geral, para a harmonia do nosso universo. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre amado Jesus. Obrigada, amigos espirituais protetores de cada um de nós e de nossas famílias, por estarmos aqui juntos, mais uma vez, aprendendo o teu amor. Que assim seja. Muita paz, muita luz e muito amor, meus irmãos. Um grande abraço.